irmãos, a paz do Senhor. Quero transmitir uma palavra do Senhor para os nossos corações. Quero ler com vocês no livro que escreveu Paulo, a segunda carta de Coríntios, capítulo de número 12, do versículos 7 até o 9, que diz assim: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Queridos irmãos, nós temos acabado de ler que o apóstolo São Paulo, ele recebeu no seu corpo um espinho na carne, para que ele não se exaltasse. E por que ele recebeu esse espinho na carne? Foi devido à grandiosidade das revelações, das visões místicas em que ele teve. O contexto nos fala que ele foi arrebatado até o 3º céu. E Paulo chamou esse espinho da carne como um mensageiro de Satanás. Então nós aprendemos aqui, meus amados, que a origem desse espinho foi o próprio Deus, porém o agente foi Satanás, a fim de cumprir a vontade de Deus. Aqui nos demonstra que o apóstolo São Paulo, ele acreditava no poder satânico que era real e poderia atingir os crentes, se o Senhor assim o permitisse. Nós temos o exemplo de Jó, meus amados, em que Deus permitiu, capítulos 1 e 2, em que Satanás, ele ferisse a Jó, não somente na sua saúde, mas acabou destruindo toda aquela riqueza de Jó e também matando os filhos de Jó. Nós temos aqui, irmãos, que Paulo falou que ele recebeu no seu corpo físico um espinho chamado de espinho da carne. O que era esse espinho da carne? Quando nós lemos o contexto, que é o livro de Gálatas, no capítulo 4, versículos 13 e 14, e no capítulo 6, versículos 11, de acordo com os teólogos, o apóstolo, ele sofria de oftalmia, que era uma doença nos olhos, que era muito comum no Oriente, e sabe-se que essa doença ela era repulsiva e muito dolorosa. Então, em Gálatas 6, capítulo de número 11, versículo de número 11, nos fala que Paulo, ele tinha um defeito ocular muito grande, de maneira que ele escreveu letras no seu próprio punho, e eram letras muito grandes, para que ele possa enxergar com mais facilidade. E essa enfermidade, amados, o deixava ele com aparência extremamente debilitada, repulsiva para muitos que o via. Então ele agradeceu os irmãos, os crentes da igreja de Gálatas, que o recebeu, recebeu a pregação dele, como se recebesse um anjo. Veja só, irmãos, que aquela enfermidade, quando o atacava o apóstolo São Paulo, ele dizia que era um mensageiro de Satanás, que o esbofeteava, ou seja, que batia, que dava soco no rosto do apóstolo São Paulo. E qual que era o propósito daquilo? O propósito daquilo, irmãos, é para que pudesse mantê-lo ele humilde, porque o apóstolo, ele tinha recebido, ele tinha visto visões, revelações celestiais que eram grandiosas, e por meio daquelas aflições ele recebeu, então ele tinha que ser humilde. Nos diz aqui que aquela aflição jamais ela se afastava do apóstolo São Paulo, era um lembrete para que o servo do Senhor se lembrava que ele era pó e cinza. Nós tínhamos aqui, meus amados, que nos fala que o apóstolo São Paulo, ele rogou ao Senhor, ele orou ao Senhor por 3 vezes, de forma intensa. Ou seja, Paulo, nas suas orações, ele queria um livramento, ele queria uma cura,
Por isso que nos diz que por 3 vezes, não significa que só 3 vezes, mas nos diz que o apóstolo São Paulo, ele orou intensamente, pedindo ao Senhor que o livrasse, mas principalmente o apóstolo São Paulo, ele orava, ele orou e ele queria saber qual era a vontade do Senhor naquela aflição, naquela enfermidade do qual ele sofria. E aqui nós temos a primeira regra da oração. Qual que é a primeira regra da oração, amados? É nós orarmos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, nós não devemos orar, nós não devemos pedir coisa alguma contrária à vontade do Senhor. E o apóstolo São Paulo, um homem de um poder espiritual muito grande, Deus ouvia suas orações. Por isso que ele cria que as orações ela poderia modificar muitas situações. Muitas coisas seriam mudadas através da oração. Por isso que Tiago, ele deixou escrito lá em capítulo 5, verso 16, que a oração de um justo, ela é muito eficiente. E nos diz aqui, irmãos, que quando Paulo, ele orou, ele ficou sabendo qual era a vontade de Deus. Então o apóstolo, ele recebeu de Deus como resposta um não. Ou seja, Paulo orou pedindo livramento, mas Deus, ele deu a Paulo uma resposta dizendo: olha, eu não vou curar, eu não vou livrar vocês das suas aflições. Então, é como se o Senhor tivesse respondido: Paulo, olha, eu não vou te curar você, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, meus amados, nos diz então que o Senhor deu uma resposta para o apóstolo São Paulo, uma resposta negativa. Veja só, irmãos, que um não da parte de Deus não é um não como o homem simplesmente diz não. Deus não é como o homem, não é um não frívolo. O não da parte de Deus, ele tem um propósito muito bem definido e é eficiente. Nos fala, amados, que o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava lá no Getsêmani, por 3 vezes, ele orou ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Veja só, irmão, o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, o nosso maior exemplo de espiritualidade, ele orou e recebeu como resposta do Senhor Deus, como não. Por quê, irmãos? Porque tudo depende das circunstâncias, meu amado. Imagine que se Deus tivesse ouvido aquela oração do Senhor no Getsêmani, toda a humanidade estaria perdida. Então o não de Deus, muitas vezes, todas as vezes, ele é parecido com um sim, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Veja só que se o Senhor tivesse ouvido as orações de Paulo, Paulo não teria feito todo aquele trabalho de evangelizar o mundo todo e todas aquelas maravilhas em que Deus se manifestou a Paulo, por causa da exaltação do apóstolo. Então Deus, ele precisa de um terreno fraco, de fraquezas, para poder manifestar o seu poder. Veja só, meus amados irmãos, que existem determinadas coisas nessa vida que acontecem, que elas são necessárias, tá? Eu pergunto para os irmãos, essa pandemia que já faz mais de um ano que está assolando o mundo, e agora nós estamos vivendo uma segunda onda muito intensa no Brasil. Eu pergunto para que nós possamos meditar: quem enviou essa pandemia? Foi Deus? Foi o diabo? Ou ela foi criada em algum laboratório? Isso para nós é importante? Não. Nós devemos entender que tudo acontece pela permissão de Deus. E eu creio que isso, irmão, é uma permissão de Deus, porque eu tenho base na Bíblia para poder defender que isso é uma permissão de Deus, tá? E essa pandemia, ela é necessária por 2 razões. Ela é necessária. A primeira razão é que o Senhor não está satisfeito com as nações, não está satisfeito com o pecado da humanidade. Então, na sua ira,
O Senhor está castigando, está punindo, está corrigindo as nações ímpias, os desviados e os pagãos. Porém, na sua misericórdia, irmãos, o Senhor está recolhendo aqueles servos e servas que estão preparados e levando para o seu reino. Mas, por outro lado, também o Senhor está nos ensinando algumas lições. Então, na sua misericórdia, o Senhor está nos ensinando, porque o Senhor sabe o que é melhor. Veja só, amados, estamos fazendo já mais de um ano de pandemia. Quantos milhares de servos e servas do Senhor que têm orado, que têm jejuado, que têm feito jejum, que estão orando, pedindo ao Senhor por esta humanidade, por esta nação, para que o Senhor, Ele retire essa pandemia. E até agora, pelo que nós estamos observando, nós estamos recebendo o não de Deus. O que é que está acontecendo, irmãos? Estamos orando de acordo à vontade do Senhor? Ou nós estamos fazendo pedidos simplesmente motivado por um egoísmo? Porque se a situação antes da pandemia não agradava a Deus, nós queremos que o Senhor retira para voltar àquela situação normal que não agradava a Deus. Queridos e queridas, nós precisamos orar de acordo à vontade do Senhor. Precisamos orar? Vamos orar, sim, mas como, irmãos? De acordo à vontade divina. Nós não podemos orar apenas para receber os benefícios do Senhor, mas para aprender as lições. As lições que o Senhor quer nos ensinar. E muitas vezes, algumas dessas lições, elas são difíceis e dolorosas, mas elas são necessárias. Glória a Deus. Nós precisamos aprender, irmãos, com o não de Deus. Muitas vezes nós temos na nossa família, nós temos amigos, nós temos irmãos nossos que estão passando situações difíceis de enfermidade. Mas aí, vamos orar para que o Senhor cura? Queremos sim, porque nós somos seres humanos e emotivos, sensibilizamos com as maldades, com as mazelas alheias. Mas e o Senhor? O Senhor, através disso, Ele está ensinando lições preciosíssimas para nós e para a humanidade. Assim como o Senhor, Ele não ouviu a oração de Cristo no Getsemane para favorecer a humanidade, e nós fazemos parte desses benefícios que foi salvação. Assim também, como o Senhor não ouviu as orações intensas de Paulo para que ele fosse curado, para que por meio das suas fraquezas, que era aquela enfermidade que ele acaba de deixar escrito para nós dentro do contexto, para que o poder de Deus se manifestasse, assim também, amados. Nós podemos entender que certas coisas elas são necessárias acontecer. Não tem como impedi-las o acontecimento delas, nem com oração, nem com jejum, porque elas são didáticas, elas são instrutivas. Deixa Deus operar, deixa Deus agir. Oremos sim, vamos conhecer a vontade de Deus e orar segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês.